Amém. Continuando o assunto, série de versículos que eu exponho sobre fé provada. Jesus subiu num barco e seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Aí Jesus responde: Por que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Com a pequena fé que vocês têm. Ele se levantou, falou com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. É que Jesus ordenou com fé, e as coisas aconteceram. Já é de madrugada, entre as 3 e as 6 horas. Jesus foi aterrado em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: Se é o Senhor, mande que eu vá andando em cima das águas, o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Mateus 14, 25 e 31. Você vê, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele teve fé. Quando ele começou a ver as circunstâncias ao redor, os problemas, ele começou a perder a fé. Isso é uma lição para nós. A gente sempre está olhando para Deus, para Jesus, e aí nós vamos vencer, porque nós vamos apoiar a nossa fé nele. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem terem visto e creem nele mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. 1 Pedro 1, 7 a 8. Nossa fé ela tem que ser provada diariamente nas nossas lutas, né? Nos nossos problemas, se nós realmente cremos no Senhor Deus ou se nós não queremos saber dele, né? Amém. 1 Pedro 7 a 8. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O próximo assunto é fé recompensada. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou a mulher e disse: Coragem, minha filha, você saiu porque teve fé. Naquele momento a mulher ficou curada. Mateus 9, 20 e 22. Bastou um toque, né? Basta a gente conseguir realmente tocar o Senhor com nossas orações. Nós seremos curados. Jesus saiu daquele lugar e no caminho dois cegos começaram a segui-lo gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele, então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam ele. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não conte isso a ninguém. Mateus 9, 27 e 30. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. Naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus respondeu, Mateus 15, 28. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para aquele que tem fé. Marcos 9, 23. Se crê que realmente Jesus Cristo pode fazer o bem para você, ele vai fazer. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a esse monte: Levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito.
Por isso, afinal, vocês quando orarem e pedirem alguma coisa, creio que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Marcos 11, 20, 24. Eu fico com fé que Jesus vai nos dar o que nós precisamos para viver. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus viu e disse: Bom, eu peço ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se ao pé de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus. E disse Jesus: Levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Lucas 17, 11, 19. Só ele foi agradecido, era justo que não era judeu, né? Isso mostra como a gente muitas vezes é ingrato, esperando sempre ser curado, esperando receber as bênçãos, mas não ser tão agradecido como uma pessoa que mal conhece a Deus. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que o cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando viu o que estava passando, ele perguntou o que era aquilo. Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam à frente repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, dando a glória a Deus, foi seguindo a Jesus. Todos que viram isso começaram a louvar a Deus. Lucas 18, versículo 46. Na cidade de Listra, havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: Levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Atos 14, 8, 10. Isso mostra que não era só as curas, não eram só no tempo de Jesus. Os apóstolos e os seguidores dele sempre continuaram o ministério de curas e milagres. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, que é a prova que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém encontrou, porque o Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe. Recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Hebreus 11, 1, 6. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoa os pecados que tiver cometido. É a oração do justo, de uma pessoa que ama a Deus. Ela pode curar qualquer doença, perdoar qualquer pecado. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe vocês.